Olá, estamos aqui para mais um Cate Marimbal, o lugar da resenha Zezé, onde sempre à mesa estará pelo menos um aluno ou ex-aluno do Colégio Militar, no caso eu, e hoje o meu irmão de pelo menos 45 anos, Elmar Arthur Pecli de Oliveira, o grande Pecli. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Herculano, pela oportunidade e a alegria, sobretudo, de fazer parte desse evento, muito motivado pelos anteriores que eu assisti, de pessoas ímpares, né, com histórias tão bonitas para contar. Foi uma das razões que me animou a também vir aqui participar. Então, bem-vindo ao clube. Obrigado pela oportunidade. Bem-vindo ao clube. Pecli, você já assistiu os programas, sabe pelo menos como é que a gente dá início aqui a esse bate-papo. Primeiro, Colégio Militar, como você chega no colégio e a importância que o colégio teve na abertura da sua jornada de vida a partir dele. Bom, essa é uma pergunta curta com uma resposta longa. Vou começar pela segunda parte. O que significa o Colégio Militar na minha vida? Simplesmente tudo, tá? Significa a minha existência. Como todos nós aqui, cheguei lá com 10 anos de idade. Concurso? Não, transferido. Transferido. Né? Transferido, meu pai militar, na época do Exército, veio transferido de Cuiabá. Apesar de nós não termos morado lá, a gente morava no Rio, meu pai trabalhava lá, meu pai era da Arma de Engenharia e trabalhava destacado na construção da estrada Cuiabá-Santarém. Então, o quartel dele era sediado em Cuiabá, mas ele trabalhava num destacamento no meio da selva. Ele já tinha passado pela brigada? Sim, ele começou a carreira dele lá na brigada, né? É importante Brigada dizer Paraquedista. Isso, é importante dizer que o meu pai não é um oficial não foi um oficial de academia, ele foi um oficial praça. Que começou um praça, né? Começou como soldado, cabo, sargento, e terminou a carreira dele como oficial do quadro complementar à época. Né? E naquele momento eu acho que ele devia ser alguma coisa como primeiro sargento ou subtenente, então ele foi destacado lá e deixou a família aqui. Na volta, teve a oportunidade, então, de me colocar no Colégio Militar. Voltando aí para a segunda parte da sua pergunta, o Colégio Militar foi um bastião central, o segundo eu diria que a própria família em si, do meu caminho ao longo da vida até hoje. Então, representou e representa até hoje valores, importância de vida, né? E me formou, como todos nós, né, como todos os outros, né, nos preparando para a vida, qualquer que fosse aquela que nós viéssemos a escolher, tanto civil quanto militar, tá? E nos preparando efetivamente para vivê-lo na sua intensidade. E é o que eu fiz até aqui. Eu acho engraçado, interessante do que eu vi dos outros eventos, tá? É que todos nós fomos, no frigir dos ovos, pessoas, cidadãos muito bem-sucedidos. Tá? Em todas as carreiras que eu vi até agora, os próprios colegas que a gente tem, e esse sucesso, não quero dizer fama, né? Fama ou dinheiro, etc. Não, como um cidadão que se espera que o Colégio Militar prepara, são pessoas efetivamente bem-sucedidas, né, no âmbito em que convivem. Eu sei, bom, obviamente que eu conheço muito da tua história, mas... Bastante. Mas as pessoas que vão te ouvir, né, de certeza vão querer saber um bocado mais. Você sai do colégio e vai direto para a universidade, é isso ou não? Sim, vamos voltar aí um passo, né? Eu falei com você o que representa o Colégio Militar, tudo, além da minha própria formação e preparação, também foi o que me proporcionou ter a pessoa que eu tenho ao meu lado há 40 anos, que é a minha esposa, Andréia. Um beijo, minha amada. Beijo, Andréia. Isso, beijo, Andréia. Beijo do padrinho. Isso. Aliás, o nosso padrinho de casamento único, né? Aqui conosco. Mas por intermédio do irmão dela, o Rocha, 1500, tinha, né? Muito amigo à época, sobretudo o final do segundo e terceiro anos científicos, né, que eu me aproximei muito dele, mas não a conheci naquela oportunidade. E quando eu comecei a frequentar a casa dele,
Os pais já tinham ido, o pai dele também militar, já tinha ido servir na Comissão Naval em Londres. Uhum. E eu a conheci quando eles voltaram e eu já tinha saído do colégio militar, já estava em faculdade. Uhum. Né? Mas a pergunta é essa. Eu tinha expectativa, eu nunca pensei em ser militar. Uhum. O que eu queria ser era piloto, né? Sim. Piloto da aeronáutica. Uhum. Né? Já o terceiro aqui. Pois é. Bento, Gran e agora você. Pois é, só que é uma coisa interessante comigo, né? Eu nunca fui um aluno top de linha, digamos assim. Mas passava de ano, diferente de mim. Vou voltar um pouquinho. Uma história que você falou, né? Eu entrei, não era concursado, entrei na 5ª série e entrei na turma A6. E essencialmente era uma turma, vamos lá, naquele ano eram 7 turmas, e as 5 primeiras turmas eram dos concursados. Uhum. A 6ª e a 7ª eram do transferido. Era ralé. A plebe ignara. Isso aí, dos transferidos e demais condições, né? Apensadas. Exatamente. E vim muito sem base, né? Muito sem base. Então foi um ano muito, muito difícil de adaptação, e a gente com 10 anos de idade. Eu vou até comentar aqui um episódio. Fique à vontade. O primeiro dia de aula, Uhum. o meu pai foi comigo, morava em Niterói, como morei em Niterói o tempo todo, e ele foi comigo mostrar o caminho, né, e os horários que eu deveria sair. Com 10 anos? Com 10 anos. Tá? Ele foi comigo lá em Niterói, morava em Niterói, então saindo de casa tal hora, pega o ônibus X. Presta atenção. Desce na Praça Araribóia, pega as barcas de tal horário, lembra até hoje, 10h30 da manhã era a barca, tá? 20 minutos de travessia, 5 minutos até o ponto de ônibus, que era o Praça 15, Colégio Militar 202, que dava uma volta enorme até chegar ao Colégio Militar. E comigo lá, ele estava ao meu lado, chegamos no Colégio Militar, chegamos na porta do Colégio Militar, na entrada principal, e ele virou-se e falou assim: este é o caminho para vir. E este é o caminho hoje, quando você sair, que você fará sozinho. 10 anos. Não aceite nada de ninguém, não se desvie do caminho, e por último, e mais importante, eu espero que eu nunca seja chamado aqui para responder sobre o seu comportamento e o seu desempenho escolar. Agora entra. E eu subindo a avenida ali, Alameda, né? Alameda, pensando com 10 anos, assim, bom, comportamento eu sei o que é, mas o tal desempenho escolar, eu não sei o que é isso. Mas eu sei que se eu não for bom nisso, o tempo vai fechar. E fechava muito. E durante os 7 anos de colégio militar, meu pai nunca mais esteve lá para fazer qualquer coisa. Né? Nem no 6 de maio? Nem no 6 de maio. Nunca teve presente, por questões até da própria vida militar. Né? A rotina era diferente. Mas, enfim, então só para te desenhar como nós éramos naquela época. Era uma outra época. E eu me lembro subindo aquela Alameda, fevereiro de 1976... Eu era verão, vendo aquela piscina, a água da piscina azul, cristalina, refletindo. Nova, aquilo era nova, recém-inaugurada praticamente. Refletindo no meu rosto, né? E eu enchendo o peito, falando assim, eu estudo no colégio militar. Mas você ter a menor ideia do que isso significava, mas eu vinha de uma escola pública, né, em Niterói, que naquela época também eram boas escolas, mas mesmo assim não era base... Muito aquém para aquilo que o colégio aplicava. Então, assim, digamos que eu terminei aqui e comecei no colégio militar aqui. Para cobrir esse gap nessa diferença, foi muito esforço, né? Naquela época a gente tinha... Você já foi fardado desde o primeiro dia? Não tinha o uniforme, eu fui paisano e depois de algum tempo... Que foi adquirindo. Foi adquirir lá, porque... Era muito aluno, né? Então não dava conta de atender. Então, não me lembro quanto tempo, mas fui... Mas você recebeu o uniforme do colégio? Não. Você encomendava. Entendi. Ali na frente, lembra? Tinha Unicol. Eu não me lembro. Ali, saindo do colégio do lado direito, Confia tinha um lugar... A sua memória é melhor que a minha. Para isso, eu realmente não lembro.
Mas, ali, inclusive, é importante frisar que neste primeiro dia eu conheci um grande amigo, que é o Lisander, sim, o Lili. Né? Somos amigos até hoje. A minha esposa e eu, André, somos padrinhos da filha dele. Tá? E esse, então, quebra a relação com você, que são 45 anos, somos amigos, mas com certeza. Com ele ali são 50. A antiguidade é posto. E foi do primeiro dia e, coincidentemente, caímos na mesma sala. Né? E mantivemos essa amizade durante toda a vida. E interessante também como esse mundo é, né? Depois, descobrindo com o tempo, o meu pai serviu com o pai dele oficial, também paraquedista, também da arma de engenharia. Né? Serviram juntos lá e se odiavam. Compensações. Meu pai como sargento, ele como tenente. Enfim, não veio o caso aqui, mas depois, ouvindo de um e ouvindo de outro, opinião recíproca de um ao outro. E eu falei, você vê os filhos, né? E muito interessante falar que seu Geraldo, que é o pai do Lisander, já falecido, me tomou como um filho. Sempre que eu estava lá, ele me tratava como um filho fosse. Tá? Inclusive com relação a cobranças. Deixa eu te perguntar, o Lisander nessa época, tudo A1, tudo primeira companhia, né? O Lisander também sofria de nanismo, que nem você, não? Sim. Bom ponto. Aliás, esse nanismo, né? Ele foi comigo praticamente até o segundo científico. Até o primeiro ano de esquadrão, com certeza, isso eu me lembro. Nós vamos falar, não está no momento ainda de falar sobre isso, não. Tá? Eu sei onde você quer chegar, mas vamos aguardar. Tá? Mas sim, sempre fui. Eu me lembro que até a 8ª série disputávamos os últimos 3 lugares. Lembra que a formatura se dava do mais alto para o mais baixo, né? E da esquerda para a direita, né? Então eu ficava na última fileira, na antepenúltima, penúltima, algumas vezes a última posição. Para pegar a sombra de todo mundo. O que significava a altura que a gente tinha em relação a toda a companhia, né? A todos os outros colegas. E, efetivamente, o meu crescimento se deu já na saída do colégio militar, do terceiro científico para a vida civil. Fez macumba, não? Não. Foi o crescimento retardado mesmo. Mas era muito criança ainda, muito jovem. Eu me lembro que para foto de formatura, aquela que a gente tem no álbum, né, na escadaria do Palacete Babilônia, eu tinha lá 17 anos, fiz em outubro daquele ano, né, 17 anos. E o capitão olhou para mim, aluno, você acha que você vai sair na foto com esse bigodão? Legal, muito legal. Aí eu falei assim, capitão, que bigodão? Eu falei assim, esse aí. Aí eu olhei, passei a mão assim, devia ter 3 ou 4 fiapos loiros, que eu era loiro, né, de cada lado. E ele falou assim, se não for tirar esse bigode agora, você não vai participar da foto da sua turma. Aí eu fui no internato, que pedi alguém lá, me arruma um presto barba da vida aí fui lá seco mesmo, raspei. Aí ele voltou e o capitão, na época era até o capitão Fonseca, que era o comandante da cavalaria. Deus o tenha. Agora você está apto a sair na foto. Assim, então é só para dar uma ideia como eu era, né? Enquanto outros colegas, o próprio Índio Joe que teve aqui, né? Tinha o Paulão Maluco, que era corredor, né? Eugle, o Reis Cocada, essa turma toda, todo mundo já era homem formado, fazia barba todo dia, essa turma. Então, assim, era um garotinho, né? Um garoto. Eu me lembro que nessa disputa de altura éramos eu, Graúdo, né? E o tio Willy. Né? Eu acho que o Crossetti também era um pouquinho... Não, o Crossetti era um pouquinho mais alto. Tá? O Crossetti é um pouquinho mais alto. Também outra figura fantástica. Né? Mas éramos nós 3. Só que o tio Willy não entrava nessa porque ele era o comandante da cavalaria. Tenente-coronel aluno. Tenente-coronel aluno. Então ele não participava disso. Estava apartado. Ele quem comandava, né? E o próprio Graúdo era graduado, né? Também bem graduado, mas era quem disputávamos, né? E hoje em dia você vê que... Está praticamente todo mundo nivelado, né? Passei os dois, não é nivelado não. Agora eu olho de igual para igual, você e o Joe, o Reis Cocada, essa turma toda que eu olhava para cima assim,
Aí eu te pergunto, vou até uma questão que eu vou inaugurar com você. O que mais te marcou no colégio? O que mais te marcou e quem mais te marcou no colégio? Bom, essa é uma pergunta difícil. Muito. Por isso que eu transformei para você. O que eu diria que o mais marcante foram as amizades. Uhum. As amizades que eu tenho até hoje. Uhum. Não são muitas, são pessoas que a gente costuma se chamar de irmãos, né? A irmandade, chama para dentro de casa. Irmandade formado por afinidade, né? A irmandade formada por afinidade, mas eu acho que esse é o principal ponto. As amizades forjadas, feitas daquela época, eu as mantive até hoje. Tá? Então, assim, e alguns ao longo do ano. O Lili foi o primeiro, né? Depois veio o Alvin, Roberto Alvintili, que na 7ª série. Ele não esteve conosco porque ele acabou saindo na 7ª série. O pai era piloto da aeronáutica. Ele foi para Brasília, se formou lá em Brasília, enfim. O destino afastou. Mas mantemos o contato até hoje. Aí, por intermédio da amizade com ele, fiquei muito amigo do irmão dele, que era mais velho, o Otto, que foi de artilharia. Sim. Veio aí o Rogério, né? O 1370. O Rochinha. O Rochinha, cunhado, né? Seu cunhado. E que ficamos muito amigos, e como eu disse, por intermédio dele eu conheci a Andréia, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a amizade é uma coisa mais marcante. É o evento mais marcante do colégio. Mais marcante que eu tive do colégio, isso. De uma maneira geral, o que vale ressaltar, o que meus colegas anteriores já ressaltaram aqui, é a formação moral, ética e educacional. Tá? A base que eu trouxe de lá, tá? Ela é útil, tá? Até hoje. A gente viveu um período mágico, né? É verdade. Não sei se é pela idade em si, né? Que a gente está naquele processo de aprendizagem, tudo é novo. A absorção é muito grande. Muito grande, muito grande. E tivemos episódios hilários, dos quais nós dois tivemos juntos. Você faz parte de muitos eventos como esse. Tem o como do Gran aqui, que ele comentou, né, que esteve aqui, a história com o Major Adelso, que era o professor de história do Mapa do Brasil. Foi fantástico. Mas e personagem? Uma personagem que você fala assim, cara, é muito vincada na minha memória do colégio. Existe algum, assim, um ex-professor, um sargento, um oficial, alguém que você, caramba, esse cara aqui me marcou muito? Não tem. Não tem? Não tem. Eu vou te dizer que tem. Então, e que é transversal à nossa geração. O Manel. Bom. Porra. É verdade. Cara, eu vou te falar. Um erro grave da minha parte. Eu vou te falar, cara. Verdade. Manel. Cara, tem professores que foram muito marcantes, oficiais e sargentos. Poxa, o Ibanez foi um sargento com quem depois eu fiz amizade para fora do colégio. O Maurício, eu vou trazer o Maurício aqui porque foi nosso professor de descritiva. Deixa eu abrir um parênteses até com isso. Eu sempre fui um aluno do ponto de vista de disciplina tranquilo. Ouviu seu pai. Exatamente. Então, assim, nunca dei alteração ao longo da minha vida. Mas um episódio, no primeiro científico, ele dando uma aula de geometria descritiva, e que realmente era desafiador geometria descritiva. Porra, isso aí, tem gente que foi ver isso na faculdade de engenharia. De engenharia, só se vê na faculdade de engenharia. E a gente estava na 7ª série vendo isso. Descritiva no segundo científico, né? Mas desenho geométrico já a partir da 6ª série do ensino médio. Acho que é ensino fundamental, né? Mas, e aí a turma estava lá fazendo um certo alvoroço, e o Maurício falou assim, olha só, se continuarem, eu vou botar um para fora. E eu estava atrasado, olhando lá, copiando.
copiando as coisas, né? E aí ele desenhou lá e eu não entendi como é que ele tinha saído de uma determinada situação para outra. Aí eu virei para o lado, não me lembro quem era que estava do meu lado. E resolveu indagar. Aí eu falei assim, como é que ele saiu daqui e dali? E na hora que eu fiz isso, que eu fui para lá e estava falando, ele virou-se, deu um tapa na mesa e falou assim, você para fora. Aí eu tomei um susto. Eu tomei um susto, né? Eu olhei para ele assim, mas professor, aí ele não questiona, não pondera, aluno. Foi na raiz. Eu já disse, sai. Aí eu sai e vá se apresentar ao comandante da companhia. Aí eu juntei minhas coisas, botei lá na minha pastinha e fui obediente até a cavalaria. Cheguei lá, pedi para falar com o capitão. Aí era o Fernando, né? Era o Fernando, à época era o Fernando. Eu falei assim, pois não, aluno? Eu falei assim, eu vim me apresentar. Aí pra quê? Ele ficou me olhando assim, por quê? Aí eu relatei, assim, olha, eu estava assistindo aula, a turma estava fazendo um alvoroço, o professor se incomodou, disse que o primeiro que ele pegasse perturbando a aula, ele colocaria para fora. E ele cumpriu a palavra dele. Mas eu não estava fazendo... Você não tinha o dolo, não tinha o dolo na conduta de perturbar. Aí ele virou-se pro ajudante lá, um sargento, não me lembro mais quem era, assim, puxa a ficha do aluno, né? E aí veio. Eu estava no primeiro científico. Uma ficha não tinha virgem. Nada. Não tinha nada, folha em branco. Né? Não tinha alteração, não tinha nada. Um elogio de vez em quando também. Aquela história, uniforme, sapato limpo, cabelo cortado, você ganhava um elogiozinho. Aí ele olhou para o sargento lá, assim, o aluno tem algum comentário? Ele falou, não, senhor. Ele falou assim, então, daqui a pouco vai começar o outro tempo. Vai para lá. Volta para lá para você assistir. Aí eu tive o trabalho de sair de lá onde era o pavilhão, do pavilhão onde era a aula, até ir a cavalaria, que é lá no fundo do colégio. É um quarteirão. É mais que um quarteirão aquilo lá, né? E com morro para subir e para descer, né? E aí eu fui lá e voltei. E voltei no prazo acelerado para não... perder a outra aula. Não perder a aula, né? A única coisa que me veio à cabeça no momento é o seguinte, isso aqui não pode ir para minha ficha. Promessa do meu pai vai se cumprir. É isso aí. Mas enfim, então assim, teve esse episódio aí de... Mas no mais, nunca fui alterado. Eu estava te contando aqui a história de o que eu queria ser, né? Que era piloto de caça. Top Gun. Todo mundo queria ser Top Gun. E eu sempre fui um aluno, como eu disse, nada brilhante, mas também passei o período, vamos dizer assim, de adaptação, de sem base, né, educacional vindo de onde eu estava. A quinta série foi realmente desafiadora. Eu vou contar um episódio interessante aqui, que foi a prova de história, que era Tenente Coronel Magalhães, foi a primeira VE, né, que é uma espécie de um teste, que a gente, na quinta série a gente estudava o Egito Antigo, né, na verdade não é o Egito, né, hoje o Oriente Médio, né, os assírios, enfim. E aí nós tinha lá o Nabucodonosor, Nabucodonosor, enfim, aquela história toda lá que a gente estudava, decorava e não entendia nada daquilo, né. O importante era decorar. E aí veio a VE. E a minha turma devia ter lá uns 30 alunos. As turmas normalmente tinham... 30, 40. 30 alunos aí na época, eu acho, em torno disso. E aí veio a VE. E a VE nunca tinha acostumado àquilo, era ditado. Né? Então ele fazia uma pergunta, dava uma folha de papel, uma meia folha de A4 hoje, né? Você botava o seu nome lá, se identificava e... botava lá os itens, ele fazia pergunta, dava tempo, você respondia, e aí ele, pergunta número 2, e assim avançava. Bom, fiz a prova, aí veio o resultado. Não esqueço isso até hoje, foi marcante. Acho que a turma devia ter 40 isso, porque foram 26 zeros. Muito bom. 26 zeros. E aí teve alguns nota 1, algumas notas 2, a maior nota foi 5, que depois era o Souza, 738,
tá? Que veio a ser graduado depois, e veio minha nota, 3. Teve um 5, acho que 1 ou 2, 4, eu tirei 3. Na média ponderada você foi bom, hein? Aí eu olhei assim, bom, como é que eu vou contar isso em casa? Eu, no caminho de volta, pensando, né, 1h30 Como é que até... eu vou justificar tanto? 1h30 saindo do colégio militar até chegar em casa naquela época, né? Pegando ônibus, barco. Era complicado. Aí eu cheguei, meu pai virou e falou assim, como é que foi a prova? Eu falei, pai, eu tirei a 3ª maior nota da turma. Excelente. Ele excelente. é mesmo. Um gênio do marketing. É mesmo? Eu falei assim, quanto? Eu falei assim, 3. Aí, 3? Assim, 3 em 5? Eu falei, não, 3 em 10. Bom, meu final de semana, sábado e domingo, foi estudando história com ele, né? Uhum. Então, assim, fantástico esse momento. Você foi aluno do Paiva, não? Não, não fui. O Paiva produzia assim, uns efeitos também aterradores, muito complicado. Mas aí, colégio militar profundamente introjetado em você, o plano piloto da FAB não se realiza? Bom, vamos lá. Você colocou isso e eu fugi dessa pergunta. Eu, no 2º ano científico, resolvi fazer prova para a Academia da Força Aérea como um teste. Uhum. O concurso, né? Sim, sim. E fiz o concurso. E o meu nome saiu aprovado lá no que concurso. legal. Mas eu não tinha o 2º Não tinha, grau não completo. dava concluído, foi um teste. E aí eu fiz o 3º ano, e reconheço que o 3º ano, a gente com 16 para 17 anos, Uhum. a cabeça nossa está uma ebulição. Né? Pelo menos a minha estava. Uhum. Aquela normal, né? Sim, claro, é testosterona. Isso aí. Que é que eu vou... Quer pular o muro. O que eu vou fazer da minha vida, qual a escolha e tal. Eu, apesar de muito bem adaptado à vida militar, Uhum. eu não tinha convicção de que aquilo era o que eu queria. Uhum. A pergunta, né, fundamental aí é o que eu queria. Falei assim, eu quero ser piloto. Então, só me interessa, naquela oportunidade, só me interessava ir para a Força Aérea. Ser piloto na Força Aérea. Então, se não era ser militar, era ser piloto. Uhum. Bom, eu cheguei o 3º ano e o que aconteceu? Não passei, né? A informação, o que eu fui concluído. A tua média não eu foi tinha uma média boa, mas não foi o suficiente para Não. Eu acho que eu tive média. Não fui. O meu problema foi psicotécnico, Ah, entendi. né? Então, Alguma coisa ali falhou. porque não fui aprovado por média, vamos dizer assim, no Por média, psicotécnico. tudo Média bem. eu passei, eu não passei no psicotécnico. Uhum. E aí, então, eu fui fazer engenharia. Mas a escolha da engenharia, ela foi muito mais por exclusão do que propriamente vocação. Entendi. Nem passava pela minha cabeça, à época, fazer teste vocacional. Hoje em dia, eu acho isso fundamental para os jovens, mas naquela época não passava. Então, assim, a minha escolha se veio muito mais por afinidade com matemática, física e química. Falei assim, bom, eu gosto disso, me dou bem com isso. Exatas era uma coisa que te calhava então, bem. E dentro de exatas, naquela oportunidade, eu falei assim, engenharia. E eu fui fazer engenharia. E eu brinco que ao longo da faculdade de engenharia foram 3 momentos cruciais, né? O primeiro, ter escolhido engenharia. O segundo foi, ao final do período básico, que são os 2 primeiros anos, ter escolhido por elétrica, né? E o terceiro foi querer trabalhar com engenharia. Porque quando eu entrei no último ano, eu estava convicto de que eu não queria ser engenheiro. Só que eu não tinha coragem de pegar 4 anos e jogar fora para começar algo. Sim. Até porque eu já tinha lá 20 e poucos anos e estava querendo vazar, né, de casa. Eu queria ter minha vida própria, enfim, bem diferente do que é hoje. Então, eu cheguei para um professor. Eu tinha feito uma cadeira de economia e administração na faculdade e tinha ido bem. E aí eu fui conversar com ele sobre esse dilema que eu vivia. E ele rindo, falando assim, olha, o que mais tem é
profissional engenheiro formado, né, com diploma de engenharia, trabalhando em muitas outras coisas que não engenharia. O campo é muito maior, tá, do que ser simplesmente engenheiro. E eu falei assim, por exemplo, aí ele falou assim, olha, mercado financeiro, informática, vendas, né, vários outros segmentos que a base que você obteve, a capacidade, né, Te leva até além daquilo que realmente tem a própria muito mais, demanda né? do mercado. E ele, naquela oportunidade, ele era coordenador de um curso de pós-graduação, né? Hoje chamado Lato Sensu. É o Lato Sensu, né? Não é o mestrado stricto sensu. E ele falou assim, olha, eu estava entrando no último ano. E ele falou assim, olha, eu coordeno esse curso no Largo de São Francisco, onde é hoje o Instituto de Filosofia da UFRJ. Eu tenho esse curso à noite. Eu sou coordenador. Acho que valeria muito a pena se você pudesse frequentar, porque vai abrir essa a sua visão a respeito do que um engenheiro pode fazer fora do campo de engenharia, né, da área técnica. Só que precisava pagar. E eu não ganhava para pagar. Né? E aí eu pedi aos meus pais, falei assim, olha, a situação é essa, é possível? Eu falei assim, é possível. Para a educação, sempre é possível. Sim, sim. Isso, aliás, é uma coisa fantástica dos meus pais. Nunca se negaram assim, se é para a educação, a gente faz da tripa coração. Né? E aí eles pagaram o curso, então eu tinha aula de manhã, estagiava à tarde e fazia pós à noite. Bom, para fazer o curso ele falou assim, olha, a única condição que eu deixo de você fazer esse curso é que você me prometer de se graduar, né, ao final do ano. Não, você tem que se graduar na faculdade, porque você só pode fazer a pós-graduação se você tiver o título de 3º grau. Sim, sim. E você não tem. Então, você não pode atrasar, porque senão você vai me botar numa situação complicada. Eu falei assim, não, você tem minha palavra, eu vou me graduar. E foi assim que aconteceu. Então, eu fiz esse curso e lá eu tive a oportunidade de aprender sobre vendas, marketing, especificamente quando eu vi a primeira vez marketing, ele falando, né, os professores falando desse assunto, eu falei assim, pô, esse assunto é interessante. E acabei indo fazer um cursinho, aí eu comecei já a trabalhar, depois de formado. Emulsint. Né? Emulsint, exatamente. Foi a primeira empresa, uma empresa holandesa, que eu fui trabalhar como coordenador do sistema comercial. É o que hoje se chama de CRM, né? Que as empresas têm, que é um software, enfim, que você gerencia as informações de mercado dos seus clientes, enfim, em que hoje em dia isso, bem trabalhado, se transforma em inteligência competitiva para a empresa dentro do mercado que cada uma atua. Mas naquela época não existia o que essas grandes corporações hoje de TI têm para vender esses módulos corporativos empresariais. Lá essa empresa estava desenvolvendo próprio por meio da sua equipe de informática. E aí eu fui contratado para cuidar, gerenciar esse sistema. E foi muito legal. Foi um início assim que eu comecei a aprender. E o que era importante de tudo que eu tinha feito na engenharia? A base matemática. Mas o conhecimento todo que eu tive não tinha serventia. Né? O que eu aprendi de engenharia. Sim. Mas, como eu tinha dito, não era o que eu tinha interesse trabalhar como engenheiro. Eu não me via atrás de uma mesa com calculadora, prancheta. Ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu gostava mais de gente do que propriamente cálculos, né? Mas então, assim, para sumarizar todo esse floreio, a minha escolha profissional, ela foi se dando muito mais por eliminando aquilo que eu tinha certeza que eu não queria, do que determinado para aquilo que eu queria. Né? Que acabei, essa experiência foi o que eu acabei falando para os meus filhos. Né? Aliás, aqui, Guilherme, Mariana, um beijo grande do pai para vocês. Tá? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? E, assim, a gente tenta errar o mínimo possível. Sim, né? sim. Então, assim, a minha escolha se deu mais por conta desse processo. Isso aqui eu tenho certeza que eu não quero, isso aqui eu tenho certeza que eu não quero, então meu caminho vai seguir para cá.
nunca me arrependi de nenhuma das escolhas que eu fiz. Em que momento que acontece o NPOR? Boa pergunta. Bom, você sabe que no Colégio Militar tem o CFR, Curso de Formação de Reservista. CFR. Tá? Eu, com 16 anos, né, no último ano, fiz 17 ao final do ano, era ainda um... Ainda não cabia nem o CFR. O capacete ficava aquela cuia enorme na cabeça. Se bobear o fuzil lá, aquele... Não era quase do teu tamanho, era um mosquefal. Mosquefal, era quase do meu tamanho. E eu, na minha cabeça, como eu tinha passado no segundo científico para a AFA, na minha visão de mundo naquele momento, eu falei assim, bom, se eu passei no segundo, eu passo no terceiro, não vou perder meu tempo fazendo CFR. Conversei com meu pai, ele falou assim, não perca seu tempo com isso. Tá bom. Acabou que a história que se desenrolou para outro caminho, e aí fui me alistar. Já estava na vida civil, fui me alistar. Enfim, passei por todo o processo. E aí, já estava na faculdade, aí eu morava em Niterói, então, na época, todo esse processo era conduzido lá. E aí como eu já estava na faculdade, a orientação foi a seguinte, olha, você faz para o NPOR, tá? Você vai ser designado para avaliação. Da avaliação para o NPOR, porque você já está no nível superior. Você vai fazer uma prova lá, que na época acho que era matemática, português, história e geografia, de segundo grau, né? E um exame físico. Tá? E aí, na hora que você for entrevistado, você vai dizer que você não quer servir, tá? Que você já está na faculdade e eles automaticamente vão te dar baixa, vão te desligar por excesso de contingente, porque no NPOR só vai quem é voluntário. E em Niterói, tá? Esse serviço militar, né, de oficialato era feito numa unidade operacional, que era o 3º BI, 3º Batalhão de Infantaria, em São Gonçalo. Né? Como eu tinha me alistado por Niterói, era para lá que apontava... E era um NPOR, era um núcleo, né? Ao contrário aqui no Rio de Janeiro, era um centro. Né? E era de infantaria, porque a unidade era de infantaria. Então, assim, eu fiz todo esse processo, me coloquei lá, eram 30 vagas, né? Para aqueles que queriam servir. E o capitão, à época, né, depois de feito exame físico e o intelectual, deu lá a lista de colocação. Enfim, eu não estava pouco preocupado com isso, porque eu falei assim, bom, vamos chamar, eu vou dizer que eu não quero, aí vão me liberar. Aí chega o capitão e digo, olha, os 30 primeiros colocados serão incorporados. Independente de querer ou não. Independente de querer ou não. Dos 30, 28 não eram voluntários, eram todos universitários. Tinham 2 lá, ou 3, não me lembro, que eram voluntários. Então, você imagina a situação. Aí fui para o meu pai. Assim, pai, aconteceu isso, isso e isso. O que dá para fazer? Ele falou assim, nada. Você vai servir como qualquer brasileiro do sexo masculino com 18 anos. Vai cumprir a sua obrigação com a pátria. Mas isso conflitou com a faculdade? Como é que foi isso? Eu tive que trancar. Tive que trancar a faculdade. Para fazer o NPOR. 10 meses, né? Na verdade, 11 meses, né? Dos quais, se eu não me engano, eu fiquei uns 3,5 detido. Ou seja, toda aquela história dos 10 anos... Não, aí é tudo que lá eu não fiz... Deixou pro NPOR. Eu deixei pro NPOR. Mas chegou a estagiar ou não? Fiz o estágio de como instrução. Aspirante. Fiz o estágio de instrução no ano seguinte. Tá? Mas aí eu também já fiz só para completar o circuito. Completar. E a brincadeira que eu falo disso é o seguinte, o capitão que tomou essa decisão, ele me deve 1 ano de salário de engenheiro e 6 meses de aposentadoria. Por quê? Porque o tempo de serviço do NPOR lá contava meio período, porque o curso era meio período. Entendi. Só que a gente fez período integral. Então, para tempo contar serviço, foram 6 meses. Entendi. Entendeu? E aí, principais diferenças nesse período NPOR e aquilo que você já tinha conhecido o Colégio Militar,
Alguns amigos você também traz dessa época? Olha, tem uns amigos lá que assim, dizem, pô, você perdeu um ano. Não, não perdi um ano. Uhum. A amizade que eu fiz lá, você sabe muito bem isso. Uhum. O passar fome, sede e falta de sono juntos une, né? Elemento de fusão. Cria o espírito de corpo, né? E o senso de pertencimento. Então, e isso é feito, na minha opinião, propositadamente, porque numa situação de guerra, a gente sabe disso, pelos filmes que a gente já viu, eu vou depositar a minha vida em suas mãos e vice-versa. Então, há necessidade de se criar esse vínculo que é feito pelo sofrimento. Tá? Mas se aprende muito com isso, sobretudo os seus limites. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, dizer que não valeu a pena, lições são tiradas disso. Né? Claro. De novo, o que eu falo para os meus filhos, né, e o que eu aprendi nesse processo, que todas as experiências que a gente vive são boas. Sim. Algumas com resultados bons, outras com resultados ruins. Sim. E elas são importantes ao longo dessa caminhada para que momentos em que essas experiências boas tenham resultados bons, você aproveite, né, esse momento. E com os ruins, que você as viva, saia do luto o quanto antes e passe a dar valor a essas experiências boas com resultados bons. Então, acho isso importante. Né? E aí você conclui todo o teu ciclo acadêmico, passando, sobretudo, por essa vitamina que a Caserna entrega. E quando você apresenta o teu currículo para uma empresa, né, você ainda hoje faz menção a colégio militar ou não mais? Não. Eu me lembro que quando eu fazia isso, eu fazia muita questão de... Eu tenho uma nota de ouro seria assim, já você falando nisso, eu vou comentar 2 casos dessa historinha. Uma, quando eu me apliquei a fazer mestrado em administração, na PUC. Eu estava aí metade do caminho da minha carreira profissional. Comecei naturalmente, né? A gente vai crescendo. E eu cheguei em um determinado momento que eu falei assim, eu preciso de mais conhecimento teórico, enfim. Eu preciso sair um pouco desse meu quadrado, né? Você imagina que você vem de uma escola com 10 anos, uma escola militar, que a verdade é o seguinte, você é adestrado, né? Sim. Sem sentido conotativo, né? Sim. Depois até posso falar aqui um pouquinho da minha opinião sobre educação moral e cívica e o STB, que eu acho que é uma falta grande. Gravíssima. Que faz falta hoje na formação sem dúvida. Da juventude, porque acabou essa parte tomando uma conotação de imposição da época militar. Do principal ingrediente da formação do cidadão. Isso aí. Foi excluído. Eu não vou entrar por esse caminho agora, né? Não é o caso aqui. Mas, enfim... E aí, nesse processo todo, eu perdi o fio da meada. Eu estava no... a gente estava falando de currículo... de currículo, que eu ia contar 2 casos aqui. O primeiro deles é essa do mestrado. Eu fui fazer entrevista para o mestrado, também fiz uma prova, fui aprovado na primeira fase, eu não me lembro mais a prova o que era, acho que era português, inglês, matemática, enfim. E aí fui para a entrevista. Eu fui entrevistado por 2 professores do mestrado da PUC. E aí, com o meu currículo na mão. Eu senti falta da necessidade, vamos assim, de conhecimento de matérias fora do âmbito de engenharia. Agora eu peguei o fio da meada. Então eu falava da formação militar, né? E depois da engenharia. Então você é adestrado, né? Você é preparado para aquilo. Como o militar também é, né? Um médico também é, um dentista, enfim. Aí eu falei assim, eu preciso sair dessa caixinha. Eu preciso abrir meu horizonte... aprender coisas novas para eu crescer no mundo corporativo, que realmente é uma selva. Sim. Né? E aí fui fazer o mestrado, me aplicar para o mestrado, e aí, como eu comentei aqui, a segunda fase era uma entrevista com os professores do curso, e um deles era o coordenador do mestrado. Enfim, aí
A entrevista estava indo bem, eles olharam o meu currículo, e no meu currículo, naquele momento, não constava, porque não fazia mais sentido, o segundo grau. Segundo grau. Eu já estava aí a formação como engenheiro, tinha uma pós-graduação em engenharia econômica que eu te falei lá no Largo de São Francisco, já tinha aí mais de 15 anos de mercado, de experiência, né? Então você descreve a sua experiência profissional. E aí, durante a entrevista, por que é que você quer fazer o mestrado, o que você entende que isso vai agregar, né? E aí, lá para o final, da metade para o final, esse professor vira para mim assim, onde você fez o segundo grau? Aí eu falei assim, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Aí ele se virou para o outro, falou assim, tem problema falar o nome? Não, pode falar à vontade. Então, falar Jorge Ferreira da Silva, tá? E Luiz Felipe. Tá? E, enfim, aí quando eu falei no Colégio Militar, o professor Jorge virou-se para mim e disse, cachorrinho matriculado, filhinho de papai militar. Cara, meu sangue subiu. Subiu. Isso dava porrada. Pois é. Eu fiquei aborrecido ali na hora por um tom jocoso. Claro. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim, não é? Estou falando mentira? Aí ele falou assim, professor, eu não entendo o que esse seu comentário tem a ver com a entrevista para passar, para fazer parte fazer o mestrado. Mas eu quero que o senhor saiba uma coisa, se eu estou sentado aqui na sua frente fazendo essa entrevista, eu devo tudo ao Colégio Militar. Aí ele virou-se para o outro e falou, além de tudo, ficou putinho. Aí mesmo que você falou, eu falei assim, cara, que se dane o mestrado, eu vou... Foda-se o mestrado. Eu vou partir para dentro. Aí ele virou-se e falou assim, nós também somos ex-alunos. Muito legal. Aí ele falou assim, eu inclusive fui de cavalaria. Eu fui de cavalaria. Eu falei assim, eu também. Eu falei assim, então acho que esse assunto está encerrado. Acho que a gente não precisa mais avançar com a entrevista. E aí eu não sei se a decisão de ter feito o mestrado foi isso, mas sem dúvida tem um peso. Achei muito engraçado. Não acredito que tenha sido nesse processo, porque eles eram muito... Mas foi um momento... Você sabe que soou ali, mesmo que secretamente, um zuzaravalho, né? Sem sombra de dúvida. Um cate-marimbau, né? Aliás, é a razão da gente estar aqui, exatamente que a gente leva esse lastro para o resto da vida, irmão. Eu entendo que o Colégio Militar, eu não tive a tua trajetória acadêmica, muito distante disso até, mas, cara, todas as vezes que eu pude falar, não em nome do colégio, mas como ex-aluno do colégio, o quanto que isso para mim é importante, cara, sempre, não resta a menor dúvida. Para terminar esse caso, eu tenho com esse professor, ele diz que não lembra nada disso. Ele é uma pessoa formidável, eu tenho contato com ele até hoje. Aliás, vou aproveitar aqui, acho que vale muito a pena uma pessoa com uma bagagem de vida e uma experiência profissional. Já está convidado, professor. Já professor tá convidado. Jorge Ferreira da Silva. Já está convidado. Acho que vale muito a pena aqui dividir a sua experiência com todos Cavalariano, nós. É o Cavalariano. Cavalariano. Tá? Ele acabou sendo, inclusive, meu orientador do meu trabalho final. Será um prazer enorme. Mas ele, assim, ele era o cavalariano, se eu posso fazer essa analogia, típico gaúcho, né? Era um tosco, né? Paula Couto. Um Paula Couto, tá? Então, Paula assim, Couto, beijão pra você, meu irmão. Ele nega isso, né? Mas eu sou aluno, eu lembro o que aconteceu, né? Nesse episódio, até brincando, no primeiro dia de aula, que ele dava estatística, inclusive, além de coordenador, ele foi que deu a primeira matéria, que foi estatística empresarial, ou aplicada à administração, uma coisa assim. E a turma, bem selecionada, um mix, né, de profissionais, economistas, administradores, um psicólogo, enfim. Mas era essencialmente, mais da metade da turma, engenheiros. Né? E aí ele virou-se e falou assim, meninas,
E a turma era mais ou menos metade do sexo feminino e a outra metade masculino. Se vocês quiserem passar nesta matéria, sentem ao lado 2 engenheiros. Rapaz, aquilo causou... Hoje é impossível falar um negócio desse. Impossível. Sexismo. Impossível. Mas essa era a sinceridade dele. Ele nega. Eu, como tenho certeza que ele vai negar que quando vier aqui. E por conta disso, né, acabaram sabendo, descobrindo como eu tinha uma relação, perceberam que comigo ele tinha uma relação mais próxima, né? Aconteceu numa prova, eu não tirei uma nota boa, porque eu viajava naquela época, era gerente regional de vendas de uma empresa, viajava muito, né? Então não tinha a primeira prova. Ia para Paris, né? Para Paris. Mas, Nova York. Mas enfim, era bons tempos, né? E aí eu não tinha estudado o suficiente para a prova e não fui bem na prova, né? E aí, só que o final de semana eu cheguei em casa, eu falei assim, vou pegar a prova e agora vou fazer a prova. E aí, enfim, fiz lá minhas dúvidas. Uma questão eu fiquei em dúvida para resolver. E aí eu fui no dia da aula lá, cheguei mais cedo, bati na porta dele e virei e falei assim, Jorge. Aí ele abri a porta, entrei e falei assim, Jorge. Aí ele olhou assim, Elmar, o que você quer? Eu falei assim, eu queria falar com você. Falei assim, você marcou hora com a secretária para falar comigo? Eu falei assim, não. Eu falei, não marquei. Eu falei assim, mas qual o problema? Aí ele ficou me olhando, e isso eu falando e entrando na sala dele, sentei na frente dele, né? Aí ele virou e falou assim, o que você quer? Com essa simpatia toda de cavalariano tosco. Eu falei assim, eu quero tirar uma dúvida da prova. Eu falei assim, eu ainda não corrigi. Tá? Eu falei assim, não, mas eu não preciso da sua correção. Eu já mesmo fiz, eu só estou em dúvida, uma questão que eu queria tirar. Aí mostrei para ele a questão. Aí ele virou-se, olhou assim, falou assim, Elmar, você é burro mesmo ou você quer me impressionar? Aí eu olhei para ele assim, ô Jorge, você é babaca mesmo ou você quer me impressionar? Aí ele olhou para mim assim, eu já vi que eu não vou te impressionar com o meu modo de ser, né? Eu falei assim, não, em absoluto, porque eu sou igual. Aí, enfim, tirou a dúvida. Aí, por conta disso, veio nas aulas e ele ficava sempre mexendo comigo. Voltando à história, né? Como ele tinha essas tiradas, a turma me colocou como representante de turma para conversar com ele. Então foi muito divertido e acabei, como eu disse, fazendo a minha tese, porque ele é até hoje um dos maiores especialistas em estratégia empresarial. E na época eu resolvi fazer a minha tese nesse assunto. Eu trabalhava com o setor elétrico, né? E nos anos 2000 ali, a gente estava vivendo a fase final da privatização das empresas de eletricidade do Brasil. Então, eu fiz um estudo, o meu trabalho foi analisando o comportamento, o desempenho das empresas antes e depois da privatização, de acordo com um determinado modelo mercadológico à época. E aí foi outra novela também, porque eu corrigi a minha tese acho que 8 ou 10 vezes por conta dele. E no final, ele ainda virou e falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu te aprovei para fazer o mestrado. Então assim, aí eu falei assim, porque isso aqui não é um trabalho acadêmico, isso aqui é uma novela de Janete Claire. Fala assim mesmo. E aí eu já estava assim, falei, quando ele falou aquilo, eu falei assim, Jorge, essa novela de Janete Claire dá para defender ou não dá para defender? Porque se não der para defender, eu também não vou fazer uma porra nenhuma. Aí ele falou assim, você não mudou nada desde aquela primeira vez, né? Eu falei assim, não, a gente só piora, você não está vendo com o tempo? Olha, como você tá? Exatamente isso. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, acho que vai ser fantástico ele vir aqui. Então, assim, essa foi... Você perguntou sobre a história do Colégio Militar. Essa e foi a última referência que você fez a colégio? Não, tem uma segunda. Tá?
Quando eu fui... na verdade, aí já não é o colégio militar, mas sim ter passado pela vida militar. Tá. A caserna. Isso. Quando eu me apliquei ao longo para trabalhar numa empresa americana, tá? E estava participando do processo seletivo, é a GE, General Electric, uma excelente empresa. Foi uma das melhores que eu trabalhei na minha vida. Sem dúvida também foi a que mais... Te remunerou? Não, que também me demandou. E uma coisa que é interessante com relação a isso, eu vou abrir um parênteses daqui a pouco, mas os americanos são quem são, não é à toa. Tá? É o comportamento em relação à vida. Em todo sentido, social, profissional, acadêmico, corporativo. Vou falar um pouquinho disso. Essa oportunidade que eu tive de trabalhar com eles, tá? Durante o processo de entrevista, eu fui entrevistado lá, foi o mais longo, tá? O mais profundo, tá? Eles realmente fazem uma investigação sobre a sua vida profissional. Nunca deixaram isso claro, mas eu desconfio, porque não pode, né? Pessoal não pode, tá? Inclusive nos Estados Unidos isso é processo. Mas eles me perguntaram um pouco da minha história, e aí eu botei no meu currículo que eu tinha sido oficial da reserva. Que eu tinha sido, não, que eu era oficial da reserva, do Exército. E aí o americano, tá, me perguntou: se eu estou vendo aqui que você é oficial da reserva do Exército, me conta um pouco sobre isso e me conte o que é que você aprendeu lá que você vê como utilidade, tá, para ser utilizado na sua prática, no ambiente corporativo. Aí falei, né, sobre disciplina, né, seguir regulamentos, processos, etc., que isso não é criado à toa, enfim. Coloquei minha visão daquele momento, né? E ao contrário daqui, o americano ele dá um valor enorme aos cidadãos que dedicaram parte da sua vida às Forças Armadas. Exatamente. Sim. Eles valorizam muito. Muito, eu sei. E aí, voltando agora à janelinha... Sala VIP para aeroporto, etc. O cara cede o seu lugar num voo... Para o ex-combatente. Exatamente. Tá? Eles abrem, o cara fardado, o cara está na classe executiva, o que for, o cara está lá na econômica. Ele se sente orgulhoso de ceder a posição dele, ele vai para a econômica para o cara ir lá. Né? E aí eu queria pegar esse gancho, que uma das coisas, voltando então, como eu disse no início, que o que é importante para mim, tudo, tá? Então assim, essa formação educacional me permitiu, né, trabalhar, né, como um executivo, digamos assim, com formação técnica, em várias multinacionais, sejam elas europeias ou sejam elas americanas. Então já trabalhei como eu disse, a GE, uma empresa americana, uma outra, a S&C também. A primeira foi uma holandesa, a segunda foi a Eletrovido francesa. Sim. Trabalhei para finlandês, trabalhei para a empresa de Liechtenstein, para a Itália, para a empresa da Inglaterra. Então eu tive a oportunidade de conhecer essas culturas. E quando eu digo essas culturas é no sentido corporativo, mas também social. Não tem como. Você interage profissional e socialmente com, vamos dizer assim, seus pares, nível superior, eu digo chefes, né? E esse choque cultural, ele é extremamente enriquecedor. E eu conto para você que da minha vida profissional, isso é o que mais me agrada. Né? E eu tenho aí muitas histórias, né, de choques culturais. O americano tem uma expressão que ele chama take for granted, quer dizer, partir do princípio que. Então, assim, e a maioria das vezes dos problemas ou dos desentendimentos, tá, eles advêm do fato de que eu parto do princípio que o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o básico você já conhece. Tá? E aí acontecem situações de diferentes conclusões, né? Ruins, mas outras hilárias, né? E eu vivi muitas dessas hilárias, né? Então, e isso é extremamente enriquecedor, porque você aprende muito,
né? Você começa, se você tem humildade para se colocar na outra posição, entender como é que ele vê você, como ele vê o mundo, né? Desse processo. Trazendo uma aqui, por exemplo, da empresa francesa Eletrovidro, né? Eu, ainda novo, início de carreira, o diretor era um francês, também uma pessoa de muito... Hoje em dia, esse tipo de liderança não tem espaço no mundo corporativo. Mas ele tratava muito mal o staff dele. E eu fazia parte disso, era o mais novo, tá? O gerente mais novo de toda a organização. E por uma coisa futura, eu caí nas graças dele. Então, quando alguém falava uma besteira para esse francês, que era o CEO da empresa, ele cortava na raiz, dava um esculacho no cara, na frente de todo mundo. E quando eu falava... Mesmo que fosse uma besteira? Alguma coisa que não era do agrado, ele mexia no bigode dele e falava assim, Monsieur Pecli. Quando ele falava isso, eu sabia assim, deu ruim. Deu medo. Né? Deu ruim, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Mas, enfim, e aí ele respirava fundo e dizia, conversamos depois. Pois bem, então, num determinado processo... me lembrei, a gente estava implantando o ISO 9000 na empresa e eu fazia parte do grupo responsável por isso. Nós estamos falando aí de meados da década de 90. E aí, ele tinha sido um profissional que tinha aberto a empresa... tinha liderado a empresa no Brasil, cuidou da empresa no Brasil aqui, deu a partida da empresa no Brasil, depois ele foi transferido para os Estados Unidos, abriu e deu partida na empresa nos Estados Unidos, foi transferido para a China, abriu, deu partida na empresa lá, depois voltou para ser o CEO mundial na França e depois se aposentou. Só que se aposentou, voltou para o Brasil para morar em Angra. Né? E aí, nesse episódio, o CEO aqui saiu e pediram a ele para ficar cobrindo esse período, enquanto o outro profissional era selecionado para a posição. E aí, numa dessas, a gente com esse processo de implantação do sistema ISO, tivemos lá e ele se colocava acima de todos os outros, né? E aí tivemos um processo lá de um consultor de fazer um quebra-gelo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né, bastante ousada, porque não se fazia perguntas pessoais naquela época, não se tocava, a relação profissional francesa era muito formal. Mas eu fiz uma pergunta ousada, né? Disse, olha, o senhor abriu empresa no Brasil, nos Estados Unidos, na China e voltou para liderar na França. O que o senhor destacaria da cultura brasileira em relação às outras culturas que o senhor teve a oportunidade de conviver? E aí estou lembrando essa cena aqui, aí ele olhou para mim, respirou fundo, aí virou para os outros e falou assim, isso é pergunta de engenheiro. Então, como quem diz assim, as outras que vocês fizeram até então... E aí ele respondeu, e é uma coisa que me marcou até hoje. Nós estamos falando meados de 90. Início de 90. Tá? Ele falou assim, pegou essa mão aqui, que eles contam assim, 3 coisas. Primeira coisa que eu aprendi, que aqui no Brasil, sinal amarelo de trânsito significa acelerar e não parar. Tá? O segundo que eu aprendi aqui, tá? Que quando eu pergunto para algum, ainda apontou os dedos, quando eu pergunto para algum dos meus gerentes como está o projeto tal e a resposta vier, fica tranquilo, está tudo sob controle, significa para mim que eu tenho que assumir. E o terceiro que me marcou foi, ele falou assim, olha, todos os outros, o americano, o chinês, tá? E o francês, quando ele tem o melhor cara naquele assunto, por exemplo, marketing, na época eu era gerente de marketing, assim, eles olham o melhor profissional na organização naquele assunto. Todos se esforçam para ser melhor que ele. O brasileiro faz o seu melhor para derrubá-lo. Isso me deixou muito impressionado, né? E esse é um traço
tá? Lógico que a gente não pode generalizar, Claro, isso, claro né? que Mas não. foi algo que, advindo da experiência dele toda. E aquilo me deixou marcado, porque a gente vê isso muito em ambiente corporativo, né? Sim. Não é sempre assim, mas existe isso. Mas agora eu vou aproveitar exatamente esse posicionamento para te colocar numa situação inversa. Você já experimentou e tem sido aí realmente sucesso por cada lugar que você passa, é uma honra, é um orgulho muito grande para a gente. O que você acha que no brasileiro, porque a gente continua buscando exemplos lá fora para dizer, poxa, o país tal tem um desempenho não sei do que, a posição dos nórdicos, o americano, você citou os americanos, pô, a razão do sucesso. Temos uma China aí que é uma coisa que vai dominar o mundo, porque eu não consigo ver o desempenho da China de outra forma. E aí, cara, onde é que o brasileiro falha? Porque a gente só fica mirando nos outros e mira os outros há séculos e continuamos aqui, digamos assim, com essa pequenez, com essa coisa a síndrome do vira-lata, como costuma dizer. E, cara, baita do mercado, um país riquíssimo e tal, e a gente continua nesse olhar menor, não só de fora para dentro, como de dentro para fora. Essa é uma pergunta complexa. Eu não sou um especialista em sociologia, tá, para estudar o comportamento do povo brasileiro, se é que a sociologia é a ciência efetivamente que cuida disso. O que eu posso dividir com você é a minha percepção em função disso. A gente tem a primeira coisa, o primeiro ponto, eu quero tocar em 2 pontos. A formação do caráter, tá, do cidadão brasileiro. Primeira coisa, tem um traço ou 2 traços, um positivo e um negativo, que os estrangeiros ressaltam. Tá? O primeiro deles, tá? O segundo não, o segundo, na verdade, eles fazem uma confusão. O primeiro deles é a criatividade. Realmente o brasileiro é muito criativo, tá? Em todos os aspectos. Tá? E o segundo, que é o traço, que é da hospitalidade. Até porque a formação nossa vem de uma diversidade de culturas, né? Nós temos o índio, temos o africano, temos o branco, né? Vieram depois, historicamente, outros povos. E nós crescemos aí nesse caldeirão, nessa terra Brasilis, né? Miscigenando, tá? Não tendo diferenças com relação a isto especificamente, né? Não tivemos isso até hoje. O segundo, essa hospitalidade, na minha percepção, ela é até hoje muito confundida tanto por americanos quanto europeus com servilidade. Então, hospitalidade é uma coisa, o prazer de receber bem, o prazer de tratar bem. E a servidão é outra. E a servilidade, que é, de certa forma, interpretada como inferioridade. Tá? E aí causam problemas, né? Eu aprendi na minha vida profissional, aprendi isso logo no início, você inclusive é parte dela. Que você e de outras coisas também. Né? Quando eu trazia os gringos de fora e você me ajudava a ciceroneá-los aqui. Então, assim, o que eu aprendi na minha vida profissional com isso é você tratá-lo de igual para igual, ser tão duro quanto, se eles o forem, né? E tão amáveis quanto eles forem. E eles respeitam isso. A diferença, o europeu, de uma maneira geral, sobretudo, a gente pode passar uma linha também na Europa, tá? Que tem a ver com a geografia. Tá? Se é de origem anglo-saxão e da turma do norte, eles são muito mais formais, muito mais fechados, tá? Do que da linha do meio para baixo os latinos. Isso acontece, inclusive, com o próprio planeta, né? Exatamente. Abaixo da linha do Equador, então, você tem um padrão... Voltando ao seu ponto aí que você falou, por que isso? Esse é o primeiro ponto. O que advém daí? A gente tem culturalmente... e isso bem ao contrário, por exemplo, sobretudo do americano, é que é o vitimismo. O brasileiro adora o papel de vítima. Ele não chama para si, ele não assume a responsabilidade,
tá? De que os resultados que ele obtém ao longo da vida, São são consequências dele próprio. das escolhas que ele faz, porque filosoficamente a gente está falando o seguinte: quando eu faço uma escolha, qualquer que seja ela, tá? Você consequentemente tem que se preparar para o resultado. Para o resultado. Então, quando eu escolho algo, eu abro mão de outras coisas. Sim. Né? Então, assim, e isso traz, a sua escolha traz consequências ao longo da sua vida. E quando, aos seus olhos, isso não dá certo, você tende a dizer que é de A, de B e C, mas não assumir o seguinte: a sua. É minha. É minha. Então, esse vitimismo, ao contrário do americano, o americano não tem isso, não. O americano, ele reconhece, entendeu? Se levanta, sacode a poeira e parte de novo para dentro. E vem um outro passo aí, que aí eu acho que é o que a gente comentou aqui, que é a educação. Sim. Vou trazer de novo do meu processo aqui. Eu venho, meus pais, né? Você conhece a história, né? O meu pai militar, né? De baixa patente, minha mãe funcionária pública. O que eles podiam dar para nós, eles deram de melhor. Educação. A melhor que podia ser proporcionada. Né? Fora disso, era tudo contado. Sim. Né? Perfeitamente. E nós aproveitamos a oportunidade, ascendemos socialmente na escala social, na pirâmide social, né? E eu tenho orgulho, como todos nós temos, de proporcionar aos nossos filhos oportunidades que nós não tivemos, porque isso demonstra que a gente evoluiu. E quando eu vejo a minha história familiar, o dos meus pais também eram de uma situação ainda mais difícil. Então esse é o primeiro ponto. Então, ou o principal ponto, que é a evolução por meio da educação. Não tem outro, eu não conheço outro caminho, não é fácil, tá? Então o que a gente no Brasil faz, e quem sou eu para questionar, mas como cidadão pagador de impostos, me atrevo a fazer, a expor o meu ponto de vista, e nada pode ser de graça, porque o brasileiro culturalmente tem a sensação de que não tem valor o que é dado de graça. E por conta disso, ele deixa de entender que aquilo é um incentivo e passa a ser uma obrigação do Estado. Então, nós somos aí, desde a época do Getúlio, né, uma sociedade dependente do Estado. E o Estado quer, ou os cidadãos querem que o Estado pegue na mão e o leve para a zona de conforto. Sim. Mas a zona de conforto ela tem que ser conquistada. Ela não vem de mão beijada. E eu acho que, infelizmente, a minha visão, a gente está caminhando no sentido contrário. Eu, inclusive, acho que, como sociedade, de uma maneira geral, olhando, a gente tem avançado em alguns temas, mas em outros a gente tem evoluído. Aí volta ao ponto que eu tinha comentado lá, que educação moral e cívica, né, e OSPB, que nós tivemos no primeiro e segundo graus, que nós estudamos, basicamente, não quero entrar aqui, não quero polemizar, que eram imposições do regime militar à época. O fato era o seguinte, na minha leitura, eram ensinados conceitos... Irmão, só um segundo, segura. Então, eu estava falando aí sobre... Você me perguntou essa diferença, né? Então, acho que o ponto que é a educação, e mais uma vez, eu não sou um especialista, não sou entendido, mas a gente convive naturalmente com as gerações que estão vindo, né? E eu percebo que há esse abismo, né, em relação ao comportamento ao próximo, né, de uma maneira geral. Você vê isso em tudo quanto é lugar. Eu vou te contar. Né? No metrô, no ônibus, no avião. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que é o seguinte: na nossa geração, a gente entrava num ônibus, a gente já trazia de casa o conceito, né? Uma coisa é educação, outra coisa é ensino acadêmico, né? E a educação a gente trazia de casa. Você via o mais velho, você cedia o lugar sem qualquer sinalética, sem qualquer, olha, assento preferencial, não.
uma pessoa, um idoso, uma senhora. A gente via alguém com uma senhora com bolsa de mercado, a gente se oferecia para... Enfim, isso era uma coisa que a gente trazia já de casa. Você falou do europeu, né, e essa coisa da gente ser subserviente, etc. Eu vivi um episódio em Portugal que eu levei um conceito de cavalaria e que me ajudou a vencer lá. A gente tem que ser mais animal do que o cavalo, senão ele joga você no chão. Ou seja, quando o sujeito vem com aquela postura de querer se impor a você e você percebe francamente que ele está num excesso, ele está te subjugando, quando você faz a inversão, ele te respeita. Exatamente isso. Isso eu percebi com todas essas culturas com as quais eu convivi. Realmente você tratá-lo de igual para igual. Como eu disse, na mesma moeda. E aí ele encaixa bem. Com relação às facilidades, né, que esse paternalismo do Estado é extremamente mal interpretado e que as pessoas vão se acomodando e enfim, e tomam aquilo como um direito mais do que, na verdade, uma obrigação na qual ela se coloca na posição da contrapartida, né? Eu vou te dar, mas você tem que me retribuir, né? É uma coisa, é complicado, realmente isso para mim é um incômodo muito grande, como eu acho que para qualquer um que chega aqui e fala assim, cara, vocês têm uma terra maravilhosa, vocês têm recursos minerais fantásticos, vocês, que boa gente, né? A gente, por exemplo, com conhecimento que você tem, e, cara, parece que realmente, como o Brasil, a gente está fadado a essa história, né, que a gente não consegue se divorciar dela, né? Infelizmente, a gente tem gerações que estão sendo formadas e com horizontes de vida cada vez mais curtos, mais limitados, digamos assim, né? E veja bem, eu não estou aqui criticando A ou B, partido A ou partido B, tá? E eu entendo apenas o seguinte: o modelo não está funcionando. O modelo educacional, quero dizer, aparentemente não está funcionando, porque nós não estamos formando, tá, cidadãos, tá, por maior que seja avanços em outras áreas, por exemplo, a diversidade, a aceitação de um maior posicionamento das mulheres. Eu tive colegas de faculdade de engenharia que tem CEO hoje, extremamente competente. Competência não tem a ver com sexo. Né? Claro. Então, é um conjunto de habilidades, né, que tem ali, conhecimento que a pessoa desenvolve, mas também a habilidade pessoal, saber se relacionar, etc. Isso não tem nada a ver com sexo, né? Tampouco com raça. Tá? Mas eu reconheço que a sociedade brasileira, né, precisa trabalhar neste sentido. Os modelos até então, em prática, não estão dando os resultados que se espera. Minha visão, minha opinião, minha humilde opinião. Né? E não é com paternalismo que isso vai ser eliminado ou vai ser minimizado. Há necessidade, sim, de se criar condições daqueles menos favorecidos a terem as mesmas oportunidades, mas não significa que não haja cobrança para que resultado. Que se traga resultado. Tá? O americano, ele não, como eu disse aqui, ao contrário da gente, o Estado não dá nada. Né? Se você não trabalhar lá, você não come, você não vive, você não tem um teto. Né? Agora, se você trabalhar, você se sustenta. Sim. Então, assim, eu acho que o modelo que a gente tem hoje aqui, voltando para a gente fechar esse ponto, tá, é que ele não está funcionando. O fato é que ele não está funcionando. Tá? Agora a pergunta, então, assim, e qual que funciona? Né? Então, acho que sim, em políticas de todas ligadas, né, de educacional, social, de saúde, tá,
que possam dar o suporte mínimo necessário, mas o seguinte, a partir dali o indivíduo tem que fazer a parte dele. E é isso que não está funcionando. Ele não faz a parte dele, e a parte dele ele ainda quer receber do Estado. Sim. Então, aqueles que trabalham como eu, você, pagam impostos, né, estão sendo utilizados de uma forma que não está contribuindo para que esses mais necessitados superem as suas próprias deficiências. Eu vou te falar uma coisa que parece que, pelo menos essa geração mais recente, elas ficam impressionadas com o alcance que a gente realiza ou realizou, né? Eu percebo isso, que às vezes eu tenho uma pessoa jovem comigo, já aconteceu, né, de eu fazer o percurso. Eu sou advogado criminalista, né, você sabe disso, e às vezes vou a Bangu, né, onde tem lá o complexo prisional de Jericinó, e às vezes está um advogado mais jovem do meu lado. Quando eu passo na Avenida Brasil, chego ali na altura do Ceasa, Sim. eu falo assim: olha, passei minha infância aqui. Como assim? Né? Ou seja, você, quando as pessoas veem você morando num bom lugar, você tendo a sua vida estruturada, né? Uma situação, graças a Deus, confortável, eles não conseguem ver esse percurso, né? Daquele que morou em Niterói, num apartamento pequeno e... Pegava 1h30 para ir ao colégio. Ou seja, isso parece impossível para eles. Não, mas como é que você... Na perspectiva deles, parece que a coisa tem que chegar pronta, né? Eles não conseguem mensurar. Eu falo assim, cara, para você ter uma ideia, eu na minha infância, eu tenho um tio, você conhece minha família, o meu tio caçula, o irmão da minha mãe, ele fez agora 67 anos, portanto ele é 5 anos mais velho do que eu. Eu tinha um irmão que era 1 ano e meio mais velho. A roupa dele passava para o meu irmão, do meu irmão passava para mim. Chegava em mim toda remendada já, né? Mas era uma coisa comum. Olha, o sapato do fulano, ó, agora dá em você, né? E hoje não é assim. As coisas se tornaram realmente muito fáceis, né? Você compra um sapato e entrega para o sujeito aí por R$100, R$200, né? O sujeito vai numa loja de roupa popular, com R$150 ele se veste. E na nossa época não, bicho. Existia a profissão de costureira, que remendava a roupa. Você me lembrou aqui agora um episódio sensacional, que eu acho que você já ouviu essa história antes, né? A gente, né, jovem, adolescente, gostava de se vestir bem, usar a roupa da moda, né? Sim, sim. E a gente teve lá... Hang-Loose, Company. Pier, Niterói era Pier, né? Que era roupa de surf esportiva. E eu me lembro disso, que a minha irmã chegou para o meu pai sempre é uma pessoa... Eu tinha um medo, um respeito danado para o meu pai, né? Para falar qualquer coisa com ele, eu me borrava. Enfim, e aí, minha irmã, eu prestando lá, minha irmã chegou, abraçou meu pai, fez carinho. Falei, pai, estou precisando de comprar roupa. E aí, assim, tá bom. Aí foi com ela lá, minha mãe, e foi numa... Não me lembro mais, uma boutique em Niterói lá, de roupa. Eu quero e tal aqui. Ela escolheu lá, comprou e tal. Não fez um grande enxoval, mas fez uma compra. Que dava para você andar de roupa mas era nova. uma roupa da moda. Aí eu olhei aquilo e falei assim, bom, se ela pode, eu também posso. Aí, assim, pai, estou precisando de roupa nova. Filho. Eu assim, pai. Então, sábado eu vou levar você. Assim, tá bom. Aí, assim, pai, vamos... Eu tô Shop 126. Lembrei, em Niterói era Shop 126, acho que era a roupa da moda, né? A boutique da moda. Aí ele me levou... Roupa de marca. De marca, exatamente, roupa de marca. Aí ele me levou no Silvio Amigo. A loja Silvio Amigo em Niterói, não sei se lembra disso, era impecável, Maré Mansa do Rio de Janeiro. Homóloga. Era homóloga. Então eu fui no Silvio Amigo escolher a minha roupa.
Cara, mas isso é tão importante na construção da gente, cara, que eles não entendem isso, né? Se você chegar e falar assim, não, olha, tá aqui, mas essa roupa aqui é a mesma coisa. Eu tenho um filho de 17, vai fazer 18 anos esse ano, e eu fui comprar com ele roupa uma vez, ele também estava embarcando nessa. E, não, eu quero isso. Eu falei assim, não, pera, só um instantinho, isso aqui é igual, é rigorosamente igual, e é a metade do preço. Mas, enfim, né? Não tem como fugir que é aquilo, é o meio no qual eu convivo, e roupas, né? Penduricalhos, digamos assim, fazem parte da construção do senso de pertencimento, né? Eu pertenço a esse grupo, eu me identifico com esse grupo, então eu tenho que ter as mesmas coisas, me vestir da mesma maneira, curtir as mesmas coisas. Bom, você está falando aí do Silvio Amigo, mas você teve uma vantagem tremenda sobre a tua irmã, porque tua irmã não teve push, você teve. Né? E Isso é verdade, isso é verdade. E a push, vou te contar, tu tem uma push... Com 10 anos. Você foi a um escalão, extraordinário. Eu reconheço hoje, friamente analisando, a insanidade dos meus pais em terem me dado, ao entrar no colégio militar, né, o incentivo que foi dado aqui foi eu recebi a push, para quem não sabe, era motoneta, né? Era uma bicicleta elétrica melhorada, né? Bastante. Isso. Né? E detalhe, você teve, por conta... Não usava capacete, não tinha nada mas era um presentaço. Não. Ter uma bicicleta já era uma coisa estratosférica. Sim. Porra, tu tinha uma push, irmão. Eu tinha uma push, é verdade, azul. Não, e detalhe, olha só, e um presente, digamos assim, viciado. Por quê? Porque você entrou porque teu pai veio transferido. Sim. Na época, o colégio militar era só para meninos. Ou seja, nem alcançou, a tua irmã merecia o Shopping 126. Porra, como compensação. Bom, nunca tinha parado para analisar isso, mas reconheço que... Então eu andava de push vestido de Silvio Amigo. Então acabava uma colcha de retalho, né? Social, né? Pô, né? Da baixa renda à classe A, né? Pô, meu irmão, nosso tempo infelizmente terminou. Sem sombra de dúvidas, por um bate-papo sensacional, onde pela primeira vez eu tive um convidado que falou mais do que eu. Não, nem tanto. Mas, como eu te falei, né, o Cate Marimbau, a ideia é que realmente ele não tenha limite, né, de tempo, de existência. A gente quer o sucesso disso. E eu vou fazer um Cate Marimbau, já estou informando, com 4 ex-alunos da minha geração, em que esse sujeito não virá com essa formalidade toda, né? Ninguém virá, e aí vai ser 5ª série nessa mesa aqui. 5ª série na veia? Na veia, igual o Rola Morta. Você pode ter certeza de que nesse dia, meu amigo, todos os podres serão revelados. Tá? Tudo aquilo que fez... Tudo aquilo que a gente não falou aqui. A grande vantagem daquela época em relação a hoje é que não tinha celular naquela época. Então as histórias só estão registradas no nosso HD, memórias. No nosso HD. Mas viram vários dossiês aqui, inclusive vocês devem ter percebido que esse sujeito, quando ri, ele fica vermelho e às vezes não consegue falar. E eu vou trazer aqui um episódio importantíssimo dessa memória. Não, essa eu não acho recomendável. Não, para esse momento dos 4 aqui, você pode ter certeza que vai acontecer. Gente, muito obrigado aí pela assistência de vocês. Pecli, brigadíssimo, um bate-papo fabuloso. Cate Marimbau volta com um novo episódio, se Deus quiser, com muito sucesso. Você que é ex-aluno e que assiste, replica, fala com teus familiares, curte, comenta, compartilha. A história do colégio, fora extramuros, merece essa honra e esse carinho de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Pecli, obrigado, irmão. Muito obrigado aí pela oportunidade. Aos demais irmãos que estão assistindo aqui, eu recomendo que venham. Eu não percebi o tempo passar. Realmente um bate-papo sensacional. Muito bom. Eu gostei também bastante disso. E a mensagem do podcast, né? O Cate Marimbau que está aí, Eixal, né? Eixal, colégio. Isso aí. Obrigado. Valeu, pela irmão. Oportunidade. Obrigado. Tchau.